né? Eu costumo falar que a gente precisa fechar tratamentos para poder viver da profissão que a gente escolheu, né? Que é a odontologia. E a gente fala muito, eu falo muito aqui no YouTube, falo nas redes sociais sobre vários pontos importantes que é preciso saber, que é preciso aprender para se fechar mais tratamentos. E hoje aqui eu vou falar de um deles, tá? Vou falar de um ponto fundamental, que é o início de tudo, que é o início da sua consulta de fechamento, tá? Para possibilitar você realmente a conduzir bem essa consulta e ter o resultado que você deseja, que é fechar o tratamento. A gente entra numa consulta com o paciente com esse objetivo, né? Oferecer uma solução para ele. E ele aceitando isso, ele enxergando que é uma oportunidade, uma necessidade, né? Uma solução do seu desejo, ele fecha com você, paga pelo tratamento, você realiza o tratamento e ele fica feliz, todos ficamos felizes. Esse é o objetivo principal, acredito, de todos os dentistas, tá? Para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou Carla Alvarenga, sou dentista já há 23 anos, né? Hoje estamos em 2019, faz 23 anos que eu me formei. Sou odontopediatra e ortodontista aqui da região de Campinas e hoje, nesse exato momento, temos 4 clínicas na nossa rede, tá? E sempre crescendo, né? E hoje eu compartilho já há algum tempo, né? Já há alguns anos eu compartilho todo o meu conhecimento, a minha experiência com os colegas que também querem crescer na profissão, né? Então, eu tô aqui, falo bastante sobre fechar tratamentos, né? Falo bastante sobre como você precisa agir numa consulta para fechar mais tratamentos, tá? E a gente precisa aprender essa habilidade, né? Na minha opinião, essa é uma opinião pessoal e dos maiores empresários de todos os setores, se um profissional não aprende a vender aquilo que ele faz, né, ele fica muito restrito, tá? Pode ser um excelente profissional na parte técnica, excelente, eu já vi vários casos assim, e que no próprio consultório não consegue fechar tratamentos, não consegue atrair pacientes, não consegue ter o resultado que sempre sonhou, tá? Então aqui hoje eu vou trazer para vocês como fechar mais tratamentos, um aspecto disso. Então vamos lá, eu fiz uma pesquisa no início desse ano, só para situar qual é a situação, como é que estão os dentistas aqui no Brasil, uma pesquisa entre mais ou menos 5.000 dentistas, e o que foi respondido e o feedback que eles me deram é que 58% deles estão estagnados no consultório, estagnado, faturamento parado, né? A minha pergunta era, nos últimos 3 meses, como é que está o faturamento do seu consultório? 58% estagnado. 34% com o faturamento caindo, tá? Faturamento vem caindo. E apenas 8% com o faturamento crescente. Só 8% de 5.000 dentistas estavam com faturamento em ascensão. É pouco, né? Bem pouco. Uma outra pergunta que eu fiz, qual era a maior dificuldade do dentista no seu consultório? Qual a maior dificuldade? Atrair pacientes, fechar tratamentos ou fidelizar os pacientes? A maior dificuldade, atrair. Disparado a maior dificuldade. Em segundo lugar, era fechar tratamentos. Fechar tratamentos. Então, também é uma dificuldade grande do cirurgião dentista. Fechar tratamentos. E a gente depende disso, de aprender a fechar de uma maneira eficiente, tá? Porém, o que acontece? Muitas vezes o paciente vem, faz a consulta, vai embora pensar e não fecha com a gente. Mas, depois de alguns meses, volta. Então, eu não sei se isso já aconteceu com vocês que estão aqui comigo, mas
O paciente vai pensar, ah, doutora, acho que agora não, daqui uns meses eu vou fazer o tratamento, e volta depois de uns meses. Eu já tive pacientes que voltaram depois de alguns anos, né? Então é importante ter essa mentalidade. Isso acontece, né? Você não vai conseguir fechar com todo mundo que senta na sua cadeira. Muitas vezes o paciente não tem aquela expectativa, a expectativa dele era diferente de uma oferta de solução para ele. Ele esperava um outro tipo de solução, talvez com um valor menor, ou até não esperava que fosse precisar fazer uma cirurgia, por exemplo, e você diz que precisa. E ele vai pensar, talvez ele não queira isso, talvez ele não queira essa solução, tá? Mas é importante você roteirizar, você ter um passo a passo de uma consulta, você montar uma consulta para apresentar todos esses elementos importantes para o paciente da maneira certa, na sequência certa. Assim, você fazendo dessa forma, né, e fazendo o que eu vou falar nessa aula também, você fez a sua parte. Então, se o paciente não fechou com você, ok, vamos para a próxima consulta, né, o próximo paciente que vai chegar. E aí, vamos oferecer uma solução para ele. Tá? O que é importante entender é que quando a gente faz tudo o que deve ser feito, né, treinei a minha secretária, minha funcionária atende muito bem, eu estou atento, eu fiz uma consulta bem feita, dei todas as informações importantes, né, falei da maneira que deveria falar, né, conduzi a consulta bem, mandei uma mensagem depois para essa pessoa, ou pelo WhatsApp, ou enfim, ainda fiz um contato depois da consulta, como deve ser feito. Então eu fiz tudo que estava sob o meu controle, né? Tem coisas que a gente não controla, mas muito a gente tem controle sim. Aí eu fiz tudo, tô tranquilo, o paciente foi embora, não fechou, talvez volte, né? Eu sei que eu fiz uma consulta bem estruturada, tá? Então é preciso ter essa mentalidade, senão você entra num desânimo. Isso acontece muito, né? Por que é que o dentista muitas vezes entra desanimado numa consulta? E é esse o tema dessa aula aqui. Por que que entra com energia baixa? Né? Primeiro, uma possibilidade, porque o primeiro paciente do dia não foi legal, ele não fechou o tratamento com o dentista. Não fechou, ou falou que ia no outro que era mais barato. E aí o cirurgião dentista já desanima, puxa, eu não estou sendo valorizado, que coisa, a odontologia está ruim, né? Isso é um motivo, um dos motivos para o cirurgião dentista entrar com energia baixa numa consulta. Por um problema, alguma coisa que levou ele para baixo, o que aconteceu lá no início. E muitas vezes acaba com todas as outras consultas daquele dia. Aquele dia fica ruim, porque ele não renova a sua energia, né? Ele não repõe a energia, tá? Porque uma consulta, imagina você indo num médico, e o médico chega lá já suspirando, a hora que você entra, ele nem começou a falar ainda, e você já percebe que talvez ele não esteja num bom dia, né? Então as chances de fechar um tratamento diminuem bastante, tá? Então essa é uma possibilidade, né? Aconteceu alguma coisa no início do dia, não só com o paciente ou com a funcionária, enfim, com o protético, isso baixou a energia e você entra desanimado nas consultas seguintes, falando da situação política do país, que tá muito ruim, disso, daquilo, né? De, nossa, quanto imposto, a carga tributária aqui no nosso país, puxa, a gente trabalha 5 meses para pagar imposto do ano, né? Isso tudo são coisas negativas que você traz para consulta, tá? Um outro ponto é importante, levando em consideração essa pesquisa aqui, 58% dos dentistas estagnados, 34% com o faturamento caindo, ou seja, estão praticamente no vermelho, é o profissional que realmente está numa situação ruim no consultório. Trabalha para pagar conta, está endividado,
né? Quer trocar um carro, não consegue, tá no vermelho, né? A situação do banco, ou tá com o faturamento descontrolado, seu fluxo de caixa descontrolado, né? Não sabe quanto ganha, não sabe para onde vai, enfim. E reclama da profissão. Aquele profissional que fala que, outro dia eu recebi uma mensagem: Carla, eu estou de luto pela odontologia, a odontologia morreu. Tá? Esse profissional que pensa assim, será que ele vai fechar tratamentos no seu consultório? Será que é dessa forma, pensando dessa forma, que vai reagir, que vai crescer, que vai começar a crescer? Que eu imagino que um profissional que fala assim, ele deve estar dentro desses 34% aqui. Né? Tô de luto, não acredito em nada disso, não, é por causa da concorrência, por causa do governo, enfim. Isso leva esse cirurgião dentista a entrar nas consultas dele com energia baixa, tá? E Carla, ele tem a possibilidade de dar a volta por cima? Ele tem a possibilidade se ele tiver um objetivo. Então ele precisa ter um objetivo, uma meta, um objetivo claro, onde é que ele quer chegar. Será que quer aumentar o faturamento? Quanto? Puxa, eu tô tirando hoje do consultório R$5.000 por mês, não dá para nada. Eu preciso do dobro disso, R$10.000 por mês. Então tá, isso é o objetivo dele? Então tem que visualizar isso, você tem que trabalhar para isso, tem que colocar a sua energia nisso, para você entrar numa consulta, mesmo estando no vermelho no banco lá, ou enfim, mesmo faturando pouco, tirando pouco por mês, você conseguir, esse dentista, né, conseguir entrar numa consulta com energia alta. Ele precisa ter essa meta e se enxergar nela e acreditar realmente que é possível. E é possível, tantos profissionais conseguem. Ninguém pode dizer que não é possível, que é só alguns iluminados que conseguem crescer dentro da odontologia. Não existe isso, né? Existe chance para todo mundo desde que as pessoas trilhem o caminho certo. E o primeiro passo é entender onde quer chegar, né? É aqui, é ter meta, uma meta clara e acreditar nela, e enxergar que você já alcançou essa meta. Isso que é interessante. Você só vai entrar realmente com energia em todas as consultas, e precisa a gente ter energia. Isso gera credibilidade, confiança. Antes de você começar a falar com o paciente, ele já julga você, ele já percebe como você é, tá? E tudo isso traz uma postura diferente, um olhar diferente com o paciente. Mas Carla, nossa, você está falando umas coisas tão assim abstratas, né? Isso é tão subjetivo, é tão abstrato. Mas na vida da gente tem muitas coisas abstratas que são fundamentais. E sem isso, a gente não chega no nosso objetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Num casamento, para dar certo, para ser um casamento feliz, é preciso que haja amor. Né? Eu acredito que quem está aqui, ou um namoro, qualquer relacionamento afetivo, né, precisa de amor para funcionar bem. O amor é abstrato? É super abstrato. Eu acho que não tem nada mais abstrato do que o amor. Só quem sente sabe, a gente não consegue nem traduzir isso em palavras. Se não existir mais o amor, o casamento acaba. Pode continuar até uma parceria, né? Outros sentimentos. Mas se o amor acaba, o casamento também acaba. Então, o amor é fundamental para esse tipo de relacionamento. Aqui, a energia positiva, você tá animado, empolgado. E eu não digo isso assim, tá super feliz, né, pulando de alegria, mas quando você acredita que você vai fechar aquele tratamento, e que se não fechar o seguinte você vai fechar, que você vai atingir aquele seu objetivo, que você vai conseguir atingir a sua meta. A energia é outra. O jeito que você fala com a sua funcionária é outro. Como você se coloca diante de um problema qualquer que você tenha no seu consultório é outro.
É uma postura de resolver um problema e não uma postura de se vitimizar. Quando você tá mal, tá aqui, ó, estagnado ou com faturamento baixo, e você começa a colocar a responsabilidade disso em terceiros, você está se vitimizando. Ah, mas a culpa não é minha. A culpa é da concorrência. Tem muita concorrência. A culpa é do governo. Nossa, mudou o governo. Vixe, achei que fosse melhorar tudo. Olha, estou pagando mais imposto. O que você está fazendo? Você está se vitimizando. E quando você se vitimiza, você se coloca numa posição que você não pode fazer nada a respeito. A vítima é vítima. Ela não pode fazer nada. Puxa, que mundo cruel. E quando você tem esse sentimento, realmente você não consegue fazer nada. Você pode fazer curso, pode fazer o que for, mas essa postura, essa mentalidade é fundamental para você realmente buscar as soluções que você precisa. E aí, quais são as soluções? Primeiro, saiu do vitimismo, e tomou para si a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Por que as minhas clínicas crescem 26% ao ano? Por quê? Agora a gente está com uma projeção de 30%. Porque eu sou iluminada? Não, eu conheço vários colegas que também estão com esse crescimento, que estão disputando comigo ali, quem é que cresce mais, no sentido saudável, que fazem parte aí do meu grupo, do meu grupo de dentistas que estão crescendo. Então, por que alguns crescem e outros não? Começa com a mentalidade de acreditar, de ter meta, de buscar e de enxergar que tem caminhos para isso, sim. E buscar o conhecimento para isso. Mas não adianta só o conhecimento. Quantos colegas fazem curso técnico, fazem e não colocam em prática nem aquela técnica que aprendeu. Não oferecem aquilo para os seus pacientes. Quantos colegas? Eu conheço alguns. Outro dia eu vi uma colega que já estava no 5º curso de harmonização orofacial. 5º curso. E ela é ortodontista. E ela não conseguia vender isso, ela não conseguia oferecer isso para os pacientes. A maioria deles nem sabia que ela tinha essa nova habilidade, que ela poderia resolver mais esse problema dos pacientes. Então, não adianta o conhecimento pelo conhecimento. Você precisa acreditar que você vai colocar aquilo em prática. Você precisa entrar com energia. Você precisa ter objetivo, precisa ter meta. Ah, Carla, isso não é fácil. Sim, mas é provável que você queira algo da odontologia. Ah, eu quero ter mais qualidade de vida, mas traduza isso de uma maneira mais concreta. E quais são os passos para você chegar até lá? Então, eu falo muito sobre fechar tratamentos, atrair pacientes para o consultório, dou vários caminhos para o dentista, o que fazer em cada situação, como treinar a sua equipe, Mas quem dá o tom do seu consultório, quem dá o colorido para o seu consultório, a energia do seu consultório, é você. Não adianta você saber todas as estratégias, se chega lá na hora do vamos ver, você está desanimado. Você olha para a conta do banco e desanima. Ou um paciente veio, não fechou com você, foi embora. E você desanima. Não, tem mais 5, 6 consultas na sua agenda. Vai lá e fecha. Para isso, é importante saber como fechar tratamento. Mas você tem que ter essa energia. E eu acredito que qualquer que seja o seu objetivo no consultório, fechar mais tratamentos é fundamental. Para quê? Se quiser faturar mais, ter mais entrada de caixa, precisa fechar mais tratamentos ou precisa fechar tratamentos com valores mais altos. Se você quiser atrair mais pacientes para o seu consultório,
você vai aumentar, consequentemente, o seu faturamento. Você quer qualidade de vida? Carla, eu trabalho demais, estou muito no mocho, quero sair um pouco, quero poder administrar, entender mais de marketing e tudo mais. Quais são os passos para chegar até lá? Então você vai precisar de um colega trabalhando com você, como é que é isso, como é que funciona de maneira eficiente. Então qualquer que seja o seu objetivo no consultório, se você tem o objetivo de ter mais pacientes, você precisa fechar tratamento. Não adianta só saber atrair para o seu consultório, precisa aprender a fechar também. Se eu vou colocar um colega ali trabalhando comigo, ele precisa aprender a fechar tratamentos do jeito certo. Senão, o paciente vai embora e vai fazer com outro colega, ou não vai fazer aquele tratamento. Então isso, fechar tratamentos é o que está, na minha visão, na base de tudo. É importante ter também outras habilidades, e é claro que a habilidade técnica, o ortodontista excelente, o implantodontista excelente, isso é fundamental, isso nem se discute, não estou nem falando disso aqui. Mas a segunda maior habilidade que o dentista precisa ter é essa aqui. Na minha opinião, nem é atrair mais pacientes. Quando você entra nisso de atrair pacientes, ou seja, investir em marketing, eu vou aprender, eu vou para as redes sociais, eu vou divulgar. Se você já tiver bom nisso daqui, aí o paciente que entrar, mesmo que no começo sejam poucos, você converte em tratamento. Diferente de atrair muita gente, não, eu vou investir, vou ficar aí no Facebook, no Instagram, eu vou fazer um monte. Chega no consultório, nem a sua auxiliar, a sua recepcionista está bem treinada, nem você sabe como fazer uma consulta que realmente traz retorno, que é fechar o tratamento. Aí você tem um resultado ruim. Investe tempo e dinheiro em divulgação, mas o que te traz caixa mesmo é isso aqui, fechar o tratamento. E essa habilidade é você que tem que ter. É o dentista que faz isso. E o dentista muitas vezes é só dentista, cirurgião dentista, como você preferir. Então eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu vejo muitos colegas entrarem em consultas, porque eu trabalho com vários deles, então eu vejo muitos colegas entrarem em consultas já assim desanimados, nem olhar direito para o paciente, parece que está até meio distraído. É essa energia? Não. E aí é preciso treinar os colegas para entrarem com a energia certa, a energia que traz resultado. É isso que eu faço com a minha equipe. E é isso que eu acredito que os colegas precisam fazer, é o start. É o start do resultado que você quer. E aí depois você roteirizar uma consulta de uma maneira simples, mas entendendo quais são os elementos importantes que convertem o paciente, um possível paciente, um paciente em potencial, em cliente seu. Bom, então já vou encerrando aqui essa aula de hoje e eu vejo vocês nos próximos dias, tá?